os arqueólogos descobrem as palavras secretas de Jesus para Pedro, enterradas durante 1500 anos. No vídeo de hoje, o Mundo Restrito mergulha em uma descoberta arqueológica na Galileia que está sendo chamada de dinamite teológica. Uma única inscrição, um mosaico intocado que não apenas revela a cidade perdida de Betsaida, mas quebra o silêncio sobre a verdadeira autoridade de Pedro, o apóstolo. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu. Se você é novo por aqui, inscreva-se no Mundo Restrito e ative o sino para não perder nenhuma revelação que a história tentou esconder. Deixe seu like se você está pronto para desenterrar a verdade. A descoberta que sacudiu o chão. De vez em quando, surge uma descoberta não apenas para nos informar, mas para nos confrontar. Esta é uma dessas descobertas. Por mais de um século, teólogos, estudiosos e peregrinos debateram o paradeiro de uma cidade central para a história do Evangelho, um lugar chamado Betsaida, mencionado várias vezes no Novo Testamento e reconhecido como a cidade natal de 3 apóstolos, Pedro, André e Filipe. João 1,44 afirma claramente: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Mas onde exatamente ficava Betsaida? Essa pergunta pairou como um fantasma sobre a erudição bíblica. As teorias eram muitas, as evidências eram escassas, e os debates eram frequentemente inconclusivos até agora. Na margem norte do Mar da Galileia, ao alcance das águas que outrora carregaram os passos de Cristo, uma equipe de arqueólogos, liderada pelo professor Mordecai Aviam e pelo Dr. Stephen Notley, desenterrou as ruínas de uma igreja da era bizantina escondida sob camadas de terra por mais de 1400 anos. E dentro desta igreja, o que eles encontraram não foi simplesmente arqueológico, foi teológico. No centro do antigo piso de mosaico, gravada em grego koiné, brilhava uma inscrição que se refere diretamente a Pedro, não meramente como um apóstolo ou seguidor, mas como o chefe dos apóstolos e o portador das chaves do reino dos céus. A fraseologia é inconfundível. Ela espelha a linguagem de Mateus 16:19, onde Jesus declara a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A descoberta é extraordinária não apenas pelo que diz, mas por quão perfeitamente preservada está. O mosaico, intocado por 14 séculos, parece quase recém-feito, suas linhas nítidas, suas letras afiadas, sua mensagem intacta pelo tempo, como se tivesse sido selada pela providência, esperando a geração certa para descobrir seu significado. Teólogos e arqueólogos de renome expressaram uma mistura de espanto e seriedade. O Dr. Craig Evans, um especialista no Jesus histórico, observou que este pode ser o elo arqueológico mais claro com a casa de Pedro já encontrado. E o Dr. Notley, co-diretor das escavações de El Araj, comentou: não se trata apenas do mosaico, trata-se do que ele confirma. A igreja, a cidade, as pessoas, está tudo se alinhando agora. Mas para entender por que este momento é tão crucial, devemos primeiro explorar por que a história de Betsaida é um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica. Encontrada através do tempo. Betsaida, outrora uma movimentada vila de pescadores, seu nome significa Casa do Pescador em aramaico, apropriado para a cidade natal de homens cujas vidas seriam mudadas para sempre por um mestre galileu. De acordo com os evangelhos, Betsaida foi um lugar de milagres, onde os cegos receberam a visão, Marcos 8:22, onde milhares foram alimentados com pães e peixes, Lucas 9:10-17, e onde o próprio Jesus andou por perto, sobre a superfície da água. E, no entanto, Betsaida é também uma das únicas cidades que Jesus amaldiçoou explicitamente. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Após esta condenação sinistra, a cidade desaparece do registro do Novo Testamento e logo depois da própria história. Durante a Idade Média, os peregrinos procuraram sua localização, guiados apenas por lendas fragmentadas e tradição devocional. Mas nunca se formou um consenso. A terra havia engolido a cidade, e com ela, uma porção da geografia física dos evangelhos. No século XIX, pesquisadores alemães e americanos propuseram Ethel, um monte a quase 2 quilômetros do Mar da Galileia, como o possível local. No entanto, a escolha levantou problemas. A distância da água era significativa. Mais importante,
Infelizmente, o local carecia de vestígios romanos claros do primeiro século que o situassem na época de Jesus, e para uma vila de pescadores, sua localização fazia pouco sentido. A verdadeira mudança veio após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando a região foi reaberta à exploração. Pesquisas israelenses começaram a destacar um candidato mais promissor, El-Araj, uma área baixa muito mais próxima do Mar da Galileia. Fragmentos de cerâmica, vidro e mosaico começaram a sugerir ocupação sustentada ao longo dos séculos. Mas foi só no início dos anos 2000, depois que o Papa João Paulo II sobrevoou a região e foi saudado pela equipe de escavação, que a atenção aumentou. Ele foi presenteado com uma réplica de uma antiga chave de bronze descoberta no local, um gesto rico em simbolismo, aludindo à autoridade de Pedro e à promessa em Mateus 16. Em 2016, uma equipe arqueológica formal, apoiada por instituições, incluindo a Universidade de Nebraska em Omaha, lançou uma escavação em grande escala em El-Araj. Em sua primeira temporada, eles encontraram vestígios claros da presença da era romana, incluindo moedas e ferramentas datadas do século I depois de Cristo. Em 2018, suas escavações descobriram os alicerces de uma basílica bizantina, bem como restos de uma casa de banho, quartos de hóspedes e um complexo público. E então vieram as inscrições. O texto grego, cercado por uma delicada moldura geométrica de mosaico, contém uma oração por um homem chamado Constantino, não o imperador, mas provavelmente um patrono local. Ele nomeia Pedro em termos inconfundíveis, chefe dos apóstolos, detentor das chaves das esferas celestiais. Isso se alinha precisamente com os escritos de viagem do século VIII de Willibald, um bispo bávaro que visitou Betsaída e registrou ter passado a noite em uma igreja dedicada a Pedro e André. Por décadas, os estudiosos descartaram o relato de Willibald como mito devocional, mas agora a própria igreja que ele descreveu pode ter sido encontrada. As pedras são reais, os títulos estão intactos, e a linguagem ousada, teológica e confiante declara o que os primeiros cristãos realmente acreditavam. A igreja sob o solo. Sob camadas de solo galileu, sob séculos de silêncio e inundações sazonais, jazia uma estrutura sagrada escondida dos olhos da história. Ela esperou em silêncio, enquanto reinos subiam e caíam, enquanto impérios iam e vinham, enquanto mapas eram redesenhados e tradições de fé se dividiam. Então, em 2016, paz encontraram pedra. A escavação em El-Araj começou com perguntas, mas rapidamente produziu respostas. Em semanas, os arqueólogos desenterraram os alicerces de uma igreja bizantina repousando sobre camadas romanas ainda mais antigas. Uma linha do tempo vertical de adoração, devoção e continuidade. O que emergiu não foi simplesmente um lugar de oração. Era um complexo contendo uma igreja, uma casa de banho e o que parecia ser um antigo albergue ou casa de hóspedes monástica. Precisamente, o tipo de infraestrutura que se esperaria em um local visitado por peregrinos cristãos primitivos. E é aqui que a palavra escrita retornou. 3 inscrições gregas separadas foram encontradas embutidas no piso de mosaico da igreja. 2 estavam fragmentadas, mas uma, preservada em condições quase perfeitas, carrega todo o peso de 1000 anos de teologia em apenas algumas linhas. Dentro de uma elegante moldura circular de pedra em mosaico, a inscrição diz: todo o trabalho de pavimentação do diácono com mosaico foi feito pelo zelo de Constantino, servo de Cristo, para o chefe dos apóstolos e detentor das chaves das esferas celestiais. São Pedro, interceda por ele e seus filhos. Isso não é metáfora poética. Esta é uma linguagem litúrgica e teológica precisa. Não chama Pedro simplesmente de discípulo, nomeia-o o chefe dos apóstolos, um título que implica não igualdade, mas autoridade. E refere-se a ele como detentor das chaves, uma frase que ecoa as palavras de Cristo em Mateus 16:19 e enraizada na iconografia messiânica de Isaías 22:22, onde as chaves representam sucessão dinástica e mordomia exclusiva. O uso de uma linguagem tão exaltada não é coincidência. Reflete o que os primeiros cristãos bizantinos acreditavam, não apenas sobre Pedro, mas sobre este local. Ainda mais surpreendente é como esta descoberta se alinha perfeitamente com o testemunho de Willibald, o bispo bávaro, que em 725 d.C. registrou ter pernoitado em uma igreja em Betsaída dedicada a Pedro e André. Seus escritos descrevem um local à beira da
da água, com instalações para hóspedes e uma atmosfera de comemoração sagrada. Por séculos, o relato de Willibald foi tratado com suspeita, descartado por estudiosos modernos como exagero piedoso ou uma releitura romantizada da vida de peregrino. Mas agora, com a igreja, o layout e a própria pedra de dedicação correspondendo à sua descrição, o texto de um viajante medieval se torna algo mais, evidência de testemunha ocular. A igreja sob o solo fez mais do que preservar nomes e orações. Ela preservou a memória, preservou a crença e, ao fazê-lo, nos entrega algo extraordinariamente raro na arqueologia bíblica, uma ponte entre o testemunho textual e a realidade física. E essa ponte nos leva a uma questão muito mais urgente, não apenas o que é este lugar, mas por que ele é importante. Porque uma vez que confirmamos o local, devemos perguntar o que ele confirma, por que isso é importante. A continuidade histórica. Uma coisa é desenterrar as ruínas de uma igreja antiga, mas é outra coisa inteiramente encontrar essa igreja construída diretamente sobre uma vila do primeiro século, uma vila que se alinha com os evangelhos tanto em localização quanto em história. Uma vila que pode muito bem ser a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Isso não é coincidência poética ou mito piedoso. Esta é a continuidade histórica emergindo de debaixo do solo, uma memória sagrada, preservada não apenas na escritura, mas na pedra, na arquitetura e nas tradições comunitárias da igreja primitiva. A igreja em El Araj, provavelmente construída no século V ou VI, não foi colocada arbitrariamente. Os primeiros cristãos não espalhavam igrejas aleatoriamente pela paisagem. Eles construíam intencionalmente sobre lugares que reverenciavam, sobre lugares de que se lembravam, sobre lugares onde acreditavam que Deus havia agido. Vemos esse padrão em toda a Terra Santa. A igreja da Natividade fica em Belém, sobre a caverna que se acredita marcar o nascimento de Cristo. A igreja do Santo Sepulcro se ergue em Jerusalém, sobre o local tradicional de sua crucificação e ressurreição. A igreja da Anunciação em Nazaré comemora a mensagem do anjo a Maria. E agora talvez Betsaída, há muito debatida e esquecida, tenha ressurgido com marcadores semelhantes de memória sagrada. As pessoas que construíram aquela igreja não tinham acesso à arqueologia moderna, GPS ou datação por carbono. O que elas tinham era memória viva, tradição oral e um senso de geografia espiritual, uma proximidade não apenas no tempo, mas na confiança. Elas sabiam onde construir porque a memória do que havia acontecido ali ainda não havia desaparecido. Os restos em El Araj confirmam que a vida do primeiro século floresceu ali. Moedas, cerâmicas, ferramentas e estruturas apontam para uma vila de pescadores ativa e próspera. Este não era apenas um local possível. Era um lugar com pessoas reais, histórias reais e talvez apóstolos reais. E erguendo-se acima de tudo, uma igreja. Uma igreja não apenas dedicada a qualquer figura, mas a Pedro, o homem a quem Jesus disse: "Eu te darei as chaves do reino dos céus." Só isso já seria extraordinário. Mas a inscrição encontrada dentro da igreja vai além. Não se limita a honrar Pedro como um santo ou um apóstolo. Chama-o de chefe dos apóstolos, um título não de respeito casual, mas de convicção teológica. A palavra usada, korataios, não é ambígua. Implica liderança, chefia, um lugar de preeminência entre os 12. Identifica Pedro como aquele que estava acima dos demais, não apenas por acaso, mas por nomeação divina. E considere isto: a inscrição não foi feita em latim, não veio de Roma, não fazia parte de uma reivindicação papal posterior. Foi escrita em grego, colocada no piso de mosaico por cristãos bizantinos muito antes do grande cisma, em uma região mais próxima dos apóstolos, tanto no tempo quanto no lugar. Isso é incrivelmente importante, porque nos diz que a ideia da primazia de Pedro, sua autoridade única entre os apóstolos, não foi uma invenção romana. Ela já estava embutida no pensamento e na adoração da igreja primitiva indivisa, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E então, talvez o mais impressionante de tudo é o segundo título, detentor das chaves do reino celestial. Isso não é metáfora poética ou decoração litúrgica. É uma referência direta a Mateus 16:19, um versículo que serviu como pedra angular da teologia católica por séculos. É o momento exato em que Jesus dá autoridade a Pedro, espiritual,
vinculante, duradoura. Este versículo foi citado em concílios, debatido na Reforma e defendido em catecismos, e agora foi encontrado inscrito em pedra na terra natal de Pedro por pessoas que viveram séculos antes mesmo de muitas dessas batalhas teológicas começarem. Isso não prova tudo, mas prova algo muito importante. Prova que o papel único de Pedro foi reconhecido, honrado e proclamado em todas as tradições cristãs, muito antes de as linhas teológicas serem traçadas. Mostra-nos que na terra onde Pedro pescou e seguiu, a igreja primitiva se lembrava dele não apenas como mais um apóstolo, mas como o escolhido para liderar. As chaves, o reino e o debate. Por quase 2000 anos, o papel de Pedro esteve no centro da identidade e divisão cristã. Críticos da posição católica frequentemente apontam para Mateus 18:18, onde Jesus parece estender a autoridade de ligar e desligar a todos os apóstolos, sugerindo que Pedro não era unicamente privilegiado, mas sim um representante do coletivo. E é verdade, os outros apóstolos de fato receberam autoridade, não apenas para lugares físicos, mas para o poder real delegado. Ter as chaves do rei era exercer sua autoridade em sua ausência. Este simbolismo está enraizado em Isaías 22:22, onde Deus diz de Eliaquim: "Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá." Essa passagem há muito é entendida como um prenúncio da autoridade de Cristo e daquele a quem ele confiaria essa autoridade. Esse paralelo é inconfundível em Mateus 16, e a conexão é fortalecida pelo que acabamos de encontrar em El Araj, porque esta descoberta arqueológica mostra que a interpretação que liga Pedro à autoridade singular e à sucessão não foi uma inovação teológica posterior, nem confinada ao catolicismo romano. Foi amplamente abraçada pela Igreja Bizantina primitiva, séculos antes do surgimento das estruturas papais medievais e muito antes da divisão leste-oeste. Nesta única inscrição, vemos a convergência de escritura, tradição e memória. Uma confirmação de que, mesmo na Galileia, o papel de Pedro como guardião das chaves celestiais era reverenciado e reconhecido. Não, esta descoberta não prova o papado moderno, nem exige a crença católica, mas o que ela faz é ancorar a interpretação católica em solo histórico profundo. Isso nos lembra que a ideia de Pedro como a cabeça visível da igreja não é o produto de uma consolidação política em Roma, mas sim uma crença tão forte, tão antiga e tão difundida que mesmo na região onde Pedro viveu, foi escrita em pedra. Para os não católicos, isso não é necessariamente um desafio à fé, mas é um desafio a ser considerado. Poderia a continuidade desta crença, abrangendo séculos, impérios, línguas e liturgias, ser descartada tão facilmente? Ou ela convida a uma reflexão mais profunda, não apenas sobre o próprio Pedro, mas sobre a natureza da liderança, autoridade e unidade dentro da igreja? Esta descoberta não força uma conclusão, mas apresenta uma questão que não pode ser ignorada. O que começou como uma escavação de rotina nas margens da Galileia se tornou um momento de profundo significado, uma descoberta onde fé, história e escritura se encontram na pedra. O mosaico desenterrado em El Araj é mais do que apenas um artefato. É uma mensagem do passado, clara, confiante e preservada contra todas as probabilidades. Suas palavras afirmam não apenas o nome de Pedro, mas seu papel, sua autoridade e a memória que os primeiros cristãos mantinham com convicção. Não se trata apenas de geografia, não se trata apenas de arqueologia. Trata-se da continuidade da crença, abrangendo impérios, séculos e continentes, e agora confirmada pela própria terra onde começou. Em uma época em que muitos questionam a confiabilidade da tradição sagrada, esta simples inscrição se apresenta como um trovão silencioso, um lembrete de que a igreja primitiva se lembrava de mais do que pensávamos e preservou mais do que imaginávamos. Como disse um leitor, é a coisa mais importante que li desde a chegada à Lua, porque naquele momento o passado não foi apenas lembrado, ele foi revelado. E agora ficamos com uma pergunta não sobre se aconteceu, mas sobre o que faremos com o que agora sabemos. História e fé colidiram e a poeira ainda está baixando. O que pensa sobre essa descoberta? Ela muda sua visão sobre a história do cristianismo? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nem tudo que está enterrado está morto. Até a próxima. E lembre-se, o mundo é mais restrito do que você imagina.